Eu vou lhe dar um motivo para me obedecer. Sou eu quem paga as suas contas. Foi o que meu pai disse. Então saí de casa e arrumei um emprego. Mas graças a isso, eu descobri o segredo sujo dele. As palavras dele pairaram no ar da sala, densas e frias como a fumaça de um cigarro barato. Meu pai não gritou. Ele falou baixo, quase num sussurro, o que era infinitamente pior. Era a voz que ele usava para fechar negócios, a voz que não admitia réplica. Eu fiquei parada no meio do tapete persa, o controle da televisão ainda na minha mão, o som de um programa qualquer, preenchendo o silêncio que se instalou entre nós. O ar parecia ter ficado rarefeito. Senti um nó se formar na minha garganta, tão apertado que doía para engolir. Minha mãe, sentada no sofá com uma revista de decoração no colo, não levantou o olhar. As páginas continuaram virando, num ritmo metódico, quase desesperado. 1, 2, 3. O som do papel era a única coisa que dizia que ela ainda estava ali, respirando o mesmo ar que nós. A sua neutralidade era uma forma de agressão, uma cumplicidade silenciosa que me feria tanto quanto as palavras dele. Você me ouviu, Sofia? Ele insistiu, ajeitando o nó da gravata como se estivesse se preparando para uma reunião importante, e não para esmagar a própria filha. Eu apenas assenti. Um movimento quase imperceptível da cabeça. As palavras não saíam. Se eu abrisse a boca, tinha a certeza de que um soluço escaparia, e eu não lhe daria esse gostinho. Não hoje. Não mais. Meu peito queimava, uma raiva gelada se espalhando pelas minhas veias, um sentimento novo, assustador. Até aquele momento, eu só conhecia a mágoa, a tristeza de ser uma decepção. Mas aquilo era diferente. Era um despertar. Ele sorriu. Um sorriso fino, de canto de boca. Satisfeito. Ótimo. Agora, troque de canal. Esse programa é ridículo. Eu não troquei. Deixei o controle cair suavemente sobre a mesinha de centro. O baque surdo do plástico no vidro foi a minha resposta. Virei as costas e subi as escadas, sentindo o olhar dele queimando na minha nuca. Cada degrau era uma vitória. Cada passo para longe dele era um passo para dentro de mim mesma. Trancada no meu quarto, que mais parecia uma suíte de hotel de luxo, olhei ao redor. Tudo ali. Cada objeto, cada peça de roupa no closet, cada livro na estante, tinha sido comprado por ele. A cama macia, os lençóis de 1000 fios, o notebook de última geração. Eu era um bibelô caro na prateleira da vida dele, um item de luxo que ele exibia quando estava de bom humor e chutava para debaixo do tapete quando o estresse do trabalho apertava. A verdade doeu como um soco no estômago. Eu era uma parasita, mas uma parasita criada em cativeiro. Minha mente voltou no tempo, uma avalanche de memórias que agora pareciam ter um filtro diferente, um filtro de humilhação. Eu, aos 17, animada com um panfleto de um curso técnico de fotografia. Filha, você não precisa trabalhar, ele disse sorrindo, afagando meus cabelos. Papai vai te suprir em tudo. Para que se cansar com essas coisas? Eu, aos 18, com a carta de aprovação para a faculdade de letras. Eu amava livros, amava na ideia de estudar, de ter um diploma. Você não precisa estudar, pois eu posso te dar tudo, filha. Ele decretou, rasgando a carta em 2 e jogando no lixo da cozinha. Seu futuro já está garantido. Relaxe e aproveite a vida que eu te dou. E eu acreditei. Eu relaxei. Eu aproveitei. Ou pensei que aproveitava. A verdade é que eu vivia numa gaiola de ouro, comendo na mão do meu carcereiro. E o preço da minha acomodação era a minha dignidade, uma moeda que ele cobrava com juros sempre que o humor dele azedava. Sentei na beirada da cama, o colchão afundando sob o meu peso. Respirei fundo, sentindo o perfume caro do amaciante nos lençóis. Aquele cheiro que antes me trazia conforto, agora me sufocava. Ele estava certo. Ele pagava as minhas contas e usava isso como uma corrente para me manter presa, obediente. Eu vou lhe dar um motivo para me obedecer.
A frase ecoava na minha cabeça, mas o efeito foi o contrário. Ele não me deu um motivo para obedecer. Ele me deu o único motivo que eu precisava para finalmente desobedecer. Ele me deu um motivo para lutar. Abri o notebook, a tela iluminando meu rosto no quarto escuro. Ignorei as redes sociais, as plataformas de streaming, tudo o que ele pagava. Abri uma página em branco e comecei a digitar. Sofia Medeiros, 19 anos. Eu não tinha experiência profissional. Não tinha um diploma, mas eu tinha um cérebro. E pela primeira vez na vida eu tinha um propósito. Eu ia arrumar um emprego. Qualquer emprego. Eu ia ter o meu dinheiro, mesmo que fosse pouco. Eu ia pagar as minhas próprias contas. E então, eu ia sair daquela casa. E quando eu saísse, seria para sempre. Eu não sabia como, nem quando, mas a decisão estava tomada. A guerra silenciosa havia sido declarada no momento em que o controle remoto tocou a mesa de vidro. E eu, a soldada despreparada e sem armas, estava pronta para a minha primeira batalha. Na manhã seguinte, desci as escadas com uma pilha de 10 currículos recém-impressos na mão. O cheiro de café fresco e pão de queijo pairava no ar. Um aroma que sempre significou lar, mas que hoje parecia o cheiro de uma armadilha bem intencionada. Meu pai estava sentado à cabeceira da mesa, lendo o jornal financeiro, o senho franzido de concentração. Minha mãe colocava um prato com ovos mexidos na frente dele, movendo-se pela cozinha com uma leveza ensaiada, como uma bailarina que já esqueceu a alegria de dançar e só se lembra dos passos. "Bom dia", eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Minha mãe respondeu com um sorriso fraco, que não alcançou seus olhos cansados. Meu pai baixou o jornal apenas o suficiente para me avaliar por cima dos óculos de leitura. "O que é isso?", ele perguntou, apontando para os papéis na minha mão com um gesto de desdém. "Meus currículos", respondi, colocando a pilha ao lado do meu prato. "Vou distribuí-los hoje." Ele soltou uma risada, um som seco, sem humor. "Ah, é? A nossa princesinha decidiu que quer brincar de ser gente grande? E vai fazer o quê? Servir cafezinho? Uma desocupada como você não sabe fazer nada que o mundo real valorize." Cada palavra era uma pequena pedra atirada contra mim. Antes, elas me machucariam, me fariam recuar. Hoje, elas batiam e caíam no chão, inofensivas. Eu apenas peguei uma fatia de pão e comecei a passar manteiga, com a maior calma que consegui fingir. "Ricardo, por favor, de manhã não..." Minha mãe pediu, com a voz sumida. Ele a ignorou completamente, o foco cravado em mim. O estresse dele, a raiva do mundo, sempre precisava de um alvo, e eu era o mais fácil. "Você acha que a vida lá fora é fácil? Você não dura uma semana, Sofia. Uma semana. Vai voltar chorando, pedindo dinheiro para pagar o cartão de crédito que usou para comprar alguma porcaria. Você é uma aproveitadora. Foi isso que eu criei. Uma sanguessuga bonita, mas inútil. Peso inútil. Aproveitadora." As palavras que ele usava quando estava com raiva. As mesmas palavras que contradiziam todos os "papai te dá tudo" e "você não precisa se preocupar com nada." A hipocrisia era tão clara que chegava a ser ofuscante. Ele me moldou para ser exatamente assim, e agora me desprezava por isso. Eu terminei de passar a manteiga no pão. Levantei meu olhar e o encarei diretamente. "Pode ser que você tenha razão", eu disse, com a voz uniforme. "Mas eu quero descobrir por mim mesma." Comi meu café da manhã em silêncio, sob o peso do olhar furioso dele e do silêncio apavorado da minha mãe. Assim que terminei, levantei-me, peguei meus currículos e fui em direção à porta. "Onde você vai com o meu carro?", ele gritou da mesa. "Vou de ônibus", respondi sem me virar. Passei o dia inteiro andando sob o sol. Entrei em lojas, escritórios, lanchonetes. Recebi olhares de pena, de desinteresse, de impaciência. "Não temos vagas." "Precisa ter experiência." "Deixe o currículo aí. A gente liga se precisar." A frase universal para "estamos jogando isso no lixo assim que você virar as costas." No final da tarde, eu estava exausta, suada e com os pés doendo.
Só me restava um currículo na pasta. Eu estava prestes a desistir e pegar o ônibus de volta para a gaiola, quando passei em frente a uma loja de artigos eletrônicos. Era grande, moderna. Contrata-se vendedor, dizia uma pequena placa na vitrine. Respirei fundo. Era a minha última chance do dia. Entrei. O gerente, um homem de uns 40 anos, com o crachá de Sr. Almeida, pegou meu currículo e o analisou. Sua sobrancelha se ergueu. Seu currículo está vazio, senhorita Medeiros. Eu sei, disparei, antes que o medo me paralisasse. Eu não tenho experiência de trabalho, senhor. Nunca me deixaram ter, mas eu aprendo rápido, de verdade. Eu adoro tecnologia. Monto e desmonto meu computador desde os 15 anos. Eu só preciso de uma chance. Uma só. Eu vi algo mudar no olhar dele. Talvez ele tenha visto o desespero honesto nos meus olhos. Talvez ele estivesse apenas cansado de entrevistar pessoas desinteressadas. Esteja aqui amanhã, às 8 da manhã, para um treinamento, período de experiência de 30 dias. Salário mínimo mais comissão. Se você for tão boa quanto diz que aprende, o emprego é seu. Se não for, a porta é ali. Ele apontou. Eu quase flutuei para fora da loja. Um sorriso de verdade, rasgou meu rosto. Era uma sensação que eu não conhecia. A alegria da conquista. Não era algo que meu pai tinha me dado. Era algo que eu tinha conseguido. Cheguei em casa naquela noite e a notícia foi recebida com a fanfarra de um funeral. Consegui um emprego, anunciei na sala de jantar. Minha mãe forçou um "Que bom, filha", mas seus olhos corriam para o meu pai, buscando aprovação. Ele largou os talheres no prato, fazendo um barulho estridente. Loja de eletrônicos? Vendendo celular para ganhar uma miséria? Grande coisa. Ele balançou a cabeça, um sorriso de escárnio nos lábios. Arrumou emprego de besta só para me afrontar, para fazer esse seu teatrinho de independência. Vamos ver quanto tempo você dura. Dou 1 mês para você vir rastejando de volta. Eu não respondi. Apenas sentei e comi. As palavras dele não me atingiam mais. Eu tinha um crachá esperando por mim. Tinha um horário para cumprir às 8 da manhã. Tinha um salário no final do mês. Podia ser pouco. Podia ser de besta, como ele dizia. Mas era meu. E essa pequena vitória, essa faísca de liberdade, tinha um gosto muito melhor do que qualquer prato caro que ele já tivesse colocado na minha frente. Pela primeira vez, eu sentia que o futuro não era uma página em branco, mas sim uma que eu mesma estava começando a escrever. Passaram-se 30 dias, exatamente o prazo que meu pai tinha me dado para falhar. Naquele 30º dia, eu recebi meu primeiro salário. Olhei para o valor no aplicativo do banco e um calor se espalhou pelo meu peito. Não era muito, longe disso. Mal daria para pagar o aluguel de um lugar decente, mas não importava. Aquele número na tela era a materialização da minha liberdade. Era o som da minha corrente se partindo. Passei a semana seguinte, no meu horário de almoço e depois do expediente, procurando um lugar para mim. Encontrei um pequeno apartamento, um conjugado no 3º andar de um prédio sem elevador, a 30 minutos de ônibus do trabalho. A pintura estava um pouco descascada, a janela da cozinha não fechava direito e o chuveiro só tinha 2 temperaturas, gelado ou fervendo. Mas quando a proprietária me entregou as chaves, eu as segurei como se fossem um troféu. Aquele lugar minúsculo era o meu reino. Escolhi um sábado para fazer a mudança. Não anunciei, não pedi ajuda. Coloquei minhas roupas, meus livros e os poucos objetos pessoais que realmente importavam em 2 malas grandes e uma caixa de papelão. Quando eu estava arrastando a 2ª mala pelo corredor, a porta do escritório do meu pai se abriu. Ele parou no batente, o rosto uma máscara de confusão. "O que você pensa que está fazendo?" Ele perguntou, a voz perigosamente calma. "Estou me mudando", respondi sem parar de andar. Ele me seguiu até a sala, seus passos pesados ecoando no mármore. "Se mudando? Para onde? Com que dinheiro? Com aquela mixaria que você ganha?" O escárnio estava de volta. Sua arma favorita.
Com a minha mixaria, eu disse, colocando a mala perto da porta, ao lado da outra. Encontrei um lugar que eu posso pagar. Foi aí que ele pareceu entender. Aquilo não era um blefe, não era um drama adolescente. Era real. O rosto dele ficou vermelho, as veias saltando em sua testa. Ele estava perdendo o controle. Você não sobrevive um mês, ele rosnou, repetindo a mesma praga de antes. Isso é ridículo, Sofia. É uma infantilidade. Sua mãe sabe dessa palhaçada? Minha mãe apareceu na porta da cozinha, secando as mãos num pano de prato, os olhos arregalados de pânico. Ela olhou para as malas, para mim, para o marido furioso, e, como sempre, não disse nada. Seu silêncio foi a única bênção que ela me deu. Eu me virei para ele. Pela primeira vez, eu não vi um gigante intimidador. Vi um homem assustado, um rei perdendo seu único súdito. Pai, eu disse, e minha voz saiu firme. Você me disse que me daria um motivo para te obedecer, porque você pagava as minhas contas. Bem, agora eu vou pagar as minhas. Então, obrigada. Você finalmente me deu o motivo que eu precisava para não ter que obedecer a mais ninguém. Ele ficou sem palavras. A boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Peguei minhas malas e a caixa e saí por aquela porta sem olhar para trás. As semanas seguintes foram as mais difíceis e as mais felizes da minha vida. Eu aprendi a cozinhar de verdade, a consertar um chuveiro com fita isolante, a fazer o dinheiro render até o último dia do mês. Meu apartamento, pequeno e imperfeito, era meu santuário. O silêncio não era opressor como na casa dos meus pais. Era pacífico. Eu chegava do trabalho, colocava uma música, abria a janela e respirava um ar que parecia mais puro. Eu estava cansada, mas era um cansaço bom. O cansaço de quem está construindo a própria vida. Até que uma manhã, tudo mudou. Era uma quarta-feira. Eu saí de casa um pouco mais cedo, o sol ainda preguiçoso no céu. Enquanto trancava a porta, vi um carro familiar estacionado do outro lado da rua, debaixo de uma árvore. Era o sedã de luxo do meu pai. O coração deu um pulo no peito. O que ele estava fazendo ali? Teria me seguido? Teria vindo fazer um escândalo no meu novo lar? Meu primeiro instinto foi recuar, me esconder. Mas a nova Sofia, a Sofia que pagava o próprio aluguel, não se escondeu. Fiquei parada, observando. E então eu o vi. Ele saiu de um pequeno prédio em frente ao meu. Um prédio simples, muito parecido com o meu. E ele não estava sozinho. Ele segurava a mão de uma mulher, talvez um pouco mais velha que a minha mãe, mas com um sorriso leve, genuíno. Ao lado deles, caminhava uma moça. Ela ria de algo que meu pai disse, jogando a cabeça para trás. Senti um frio na espinha. A moça tinha os cabelos escuros como os meus, o mesmo porte, a mesma idade. Tinha exatamente a minha idade, 19 anos. Meu pai se inclinou e deu um beijo na mulher mais velha. Não era um beijo de paixão roubada, de um caso secreto. Era um beijo de "tenha um bom dia, querida". Um beijo de marido. Em seguida, ele se virou para a moça e lhe entregou um bolo de chaves, idêntico ao que ele tinha me dado no meu aniversário de 18 anos. "Para o seu carro novo", eu o ouvi dizer, a voz carregada de um orgulho paternal que ele nunca, jamais, usou comigo. As chaves da minha casa escorregaram da minha mão. O barulho do metal batendo no concreto da calçada ecoou no silêncio da rua. Meu ar sumiu. Não era um caso, era uma vida. Uma vida inteira, paralela, que ele mantinha escondida. As viagens de negócio, as reuniões de fim de semana, o estresse constante com dinheiro. Tudo se encaixou numa imagem terrível e clara. Ele tinha outra família e a sustentava há 20 anos. A moça não era uma amante jovem. Era a outra filha dele, uma filha que ganhava um carro, não um sermão. Ele tinha 2 famílias, uma oficial, para manter as aparências, onde a filha era um peso mimado e controlado, e uma secreta, onde ele era o pai e marido perfeito e sorridente.
A raiva que senti no início daquele mês não era nada comparada à erupção vulcânica que aconteceu dentro de mim naquele momento. A humilhação não tinha sido apenas sobre dinheiro e controle. A minha vida inteira, a da minha mãe, tudo tinha sido uma fachada para sustentar a mentira dele. Eu não sei quanto tempo fiquei parada na calçada, olhando para o local onde a mentira da minha vida tinha se materializado e depois ido embora. O barulho das minhas chaves no chão foi o que me trouxe de volta. Apanhei-as, as mãos trêmulas, e entrei no meu prédio. Dentro do meu pequeno apartamento, o meu santuário, eu não chorei. A dor era fria demais para lágrimas. Era uma peça de gelo se formando no meu peito, uma clareza cortante e furiosa. Ele não tinha apenas me humilhado. Ele tinha aniquilado a vida da minha mãe. 20 anos. 20 anos de dedicação, de jantares na mesa, de camisas passadas, de silêncios cúmplices para evitar o estresse do marido. 20 anos sendo a esposa troféu, a mãe da filha oficial, enquanto ele vivia a vida que realmente queria em outro lugar. A vingança, eu percebi, não era sobre machucá-lo. Seria inútil. Ele era feito de teflon. Nada grudava. A verdadeira justiça, a única possível, era libertar a minha mãe. E para libertá-la, eu precisava forçá-la a ver o tamanho da jaula em que vivia. No fim de semana, fui até a casa dos meus pais. A casa dele. O ar estava pesado, como sempre. Minha mãe estava na cozinha, preparando o almoço de domingo. "Mãe", eu disse parada na porta. Minha voz era diferente, e ela percebeu. "Sofia, querida, que surpresa, fique para o almoço." Ela sorriu, mas o sorriso vacilou ao ver a minha expressão. "Aconteceu alguma coisa? Você está tão séria?" "Aconteceu, e eu preciso que a senhora venha comigo, agora." "Ir com você? Para onde?" "Sofia, o almoço está quase pronto, seu pai." "Esqueça o almoço. Esqueça o pai." Eu me aproximei e, pela primeira vez na vida, peguei em suas mãos com autoridade. As mãos dela estavam frias. Eu não posso explicar. A senhora não acreditaria se eu contasse. Precisa ver com os seus próprios olhos. Por favor, mãe, confie em mim, só desta vez. Ela viu algo no meu rosto que nunca tinha visto antes. Não era o pedido de uma filha, era a ordem de uma salvadora. Hesitante, ela tirou o avental. "Vou só pegar minha bolsa." A viagem de carro foi feita em um silêncio sepulcral. Eu estacionei na mesma rua daquela quarta-feira fatídica, a uma distância segura. O carro dele estava lá. Como eu sabia que estaria. "O que estamos fazendo aqui, Sofia? Que lugar é esse?" "Apenas observe, mãe." Eu sussurrei. Esperamos por 10 minutos, que pareceram 10 anos. E então, a porta do pequeno prédio se abriu. Lá estava ele. Ricardo, meu pai, marido dela, sorrindo. A outra mulher ao seu lado, a outra filha rindo. Eles pareciam uma daquelas famílias de comercial de margarina. Felizes, descomplicados, perfeitos. Ao meu lado, ouvi um som. Um pequeno suspiro, um soluço engolido. Minha mãe levou a mão à boca, o corpo inteiro tremendo. A negação em seus olhos foi a primeira a morrer. Depois, veio o choque, um tsunami de dor que a fez encolher no banco do carro. E por fim, a compreensão. 20 anos de peças soltas se encaixando, formando a imagem mais monstruosa que ela poderia conceber. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de aniquilação. Nesse exato momento, como se o destino tivesse um senso de humor cruel, ele olhou na nossa direção. Seu sorriso congelou. O pânico atravessou seu rosto como um relâmpago. Ele viu o carro. Ele nos viu. As duas peças da sua vida secreta colidindo bem na sua frente. A família perfeita e a mentira destruída. Eu liguei o carro. Não disse uma palavra. Dirigi de volta para a casa dele. O som dos soluços silenciosos da minha mãe preenchendo o carro. Quando chegamos, ela desceu do carro, o corpo ereto, o rosto manchado de lágrimas, mas o olhar duro como aço. Ela entrou em casa e eu a segui. Ele chegou 10 minutos depois,
pálido, desesperado. Helena, eu posso explicar, ele começou. Minha mãe se virou para ele, e pela primeira vez na vida, eu a vi inteira. Não a sombra, não a esposa assustada. A mulher. Explicar o quê, Ricardo? Ela perguntou, a voz gélida. Explicar a sua filha, que tem a mesma idade da nossa? Explicar os 20 anos em que eu fui a sua empregada de luxo enquanto você tinha uma vida de verdade? Não há nada para explicar. Ela subiu as escadas e 1 hora depois, desceu com 2 malas. As mesmas 2 malas que eu usei. Ela passou por ele como se ele fosse um fantasma. Parou ao meu lado na porta. Vamos, Sofia. Hoje, 1 ano se passou. Minha mãe e eu moramos juntas num apartamento maior, que pagamos juntas. Ela fez um curso, arrumou um emprego. Eu a vejo sorrir, um sorriso de verdade, que ilumina o rosto e espanta as sombras de 20 anos. Encontramos uma paz que o dinheiro dele nunca pôde comprar. Quanto a ele, a separação foi feia. Minha mãe, com a dignidade recém-descoberta, exigiu o que era dela por direito. Ele agora vive com a sua família perfeita. A família que, sem a renda extra da empresa que dividiu com minha mãe, suga cada centavo que ele ganha. Outro dia, eu o vi de longe, saindo de um supermercado. Ele parecia mais velho, o peso do mundo nos ombros, a expressão permanentemente cansada. A esposa e a outra filha o cercavam, falando sobre contas, sobre o carro que precisava de conserto. O sorriso de comercial de margarina tinha desaparecido. Ele tinha se tornado o que sempre foi, um caixa eletrônico. Eu não senti alegria, não senti ódio, eu não senti nada. A minha vingança não foi vê-lo sofrer. Foi a cena que eu contemplo agora, minha mãe na sala, rindo de um programa na televisão, livre, e eu na cozinha, preparando um café, sabendo que a única conta que importa é a que pagamos para sermos donas do nosso próprio destino. Ele não estava mais na nossa história. Nós tínhamos finalmente virado a página.